inclusive o meu projeto de pesquisa de mestrado diz respeito a isso, né? Então, o que seria realmente um asilo, o que seria um refúgio? E como eu disse, né, após essa decisão na extradição 1085 de Itália, como que a jurisprudência começou a tratar os casos de refúgio? Na verdade, foi o caso do Battisti que alterou tudo e que teve uma discussão muito grande em relação a isso. O que eu vou falar aqui são os bastidores do que foram os crimes que Battisti cometeu e tudo mais, e que o Supremo não entrou, porque o sistema que nós temos no Brasil é o sistema belga. O sistema belga de extradição, ele não analisa se os crimes que foram cometidos, eles foram cometidos por dolo, por culpa, nada disso. Ele analisa se o crime é político ou se o crime é um crime comum. Então, qual que foi a nossa estratégia? Porque Battisti tinha cometido crimes comuns e crimes também com alguma natureza política. A nossa estratégia, nós separamos os 4 crimes comuns de homicídio e dissemos: Supremo, aqui não tem crime político. Tá, vamos entrar no conceito de asilo. O asilo, ele é dado de uma forma em proteção àquela pessoa que está pedindo asilo. Ou seja, é unilateral essa medida de um país que acolhe aquela pessoa, que busca uma finalidade de proteger. Há alguma referência ou diferença do refúgio nisso? Não. Nesse caso também não há. O refúgio também é dado em relação àquela pessoa que se sente perseguida em outro país por causa dos seus atos em relação ao seu credo, em relação à sua cor, religião, crença e pensamentos políticos. Veja bem o que nós estamos falando, opinião política, não estou falando de crime político. Tá, asilo, nós temos 2 tipos de asilo, né? Nós temos o asilo territorial político, que é em relação às opiniões políticas, atos também políticos, e o asilo diplomático, né? O asilo diplomático, o que seria o asilo diplomático? Por exemplo, na concepção de Francis Rezec, primeiro você dá um asilo diplomático, que é o quê? Aquele cidadão, ele está fugindo de um país por alguma certa razão, que não concorda com alguma coisa, vem para um país e pede asilo na embaixada daquele país, até no país dele mesmo. Ali é dado um salvo-conduto para que ele seja encaminhado ao outro país, para que se proteja. Foi como foi feito há um tempo atrás, aqui no Brasil mesmo, um cara que estava fugindo aqui na América do Sul, que era brasileiro, foi para a embaixada e aí ele foi transferido para cá. Inclusive estava sendo perseguido, inclusive por membros do governo brasileiro, mas foi protegido aqui. Isso é um asilo diplomático, que é dado aonde? Na sua casa diplomática, que seria a embaixada. O asilo territorial ou político, veja bem aonde está, porque quando o Brasil deu um refúgio a Battisti, ele tinha uma intenção de dar um asilo. Nós até falamos isso, né? Porque eles diziam que havia ali uma opinião e alguns atos políticos de Battisti. E não é. Battisti era perseguido pela justiça italiana e justiça da Interpol em toda a Europa. Aqui, ó, o asilo é dado desde que não sejam procurados por crimes de natureza comum ou atos de terrorismo. Battisti tinha alguns atos de terrorismo? Tinha, mas se nós falássemos que ele tinha atos de terrorismo, justificava uma concessão para ele de alguma forma de asilo ou refúgio. A única obstáculo que tinha é que os crimes comuns, os crimes de especial gravidade, como crimes contra os direitos humanos,
e crimes como homicídio e crimes hediondos de especial gravidade, eles são obstáculos para se conceder refúgio ou asilo, certo? Então, como eu disse, o asilo diplomático, né, que protege a pessoa e leva para outro país através do salvo-conduto, e o asilo territorial, que é exatamente você receber. Por isso que Francisco Rezende fala, primeiro a pessoa pede o asilo diplomático e depois pede o territorial, que ele consegue o salvo-conduto para ficar no país, certo? Pode passar. Foi dito aqui está a frase de Francisco Rezende, né? Ela pede o asilo político, está aqui, e até expedir o salvo-conduto e ele fica no país. Pode passar também. Bom, de acordo com o artigo 14 da Declaração de Direitos Humanos, né, nós temos toda vítima que tem perseguição no direito, ela tem direito a ir para outro país, desde que, aí vem as exceções, o direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima ou motivado por crimes comum ou contrário aos propósitos das Nações Unidas. Como eu falei, não pode ser crime de sangue, hediondo, não pode ser crime contra os direitos humanos, certo? E aí nós temos que essas medidas, elas são essencialmente políticas, quando de natureza política, sem ser crimes da forma que falei, como por exemplo, nós temos um caso que é emblemático. Esse escritor, ele escreveu versos satânicos. Eu não sei, o pessoal mais velho conhece a história. Desde 1989, ele está asilado político nos Estados Unidos, protegido nos Estados Unidos contra as pessoas do Irã e muçulmanos, porque se ele sair de lá, ele é morto. Os muçulmanos matam ele, então ele é protegido 24 horas por dia, esse Salman Rushdie, certo? Isso é um asilo político, mas é o quê? De opinião política, ele não cometeu crime político, por isso não caberia para Batiste também, certo? O diplomático, já falei, pode mudar. O que é o refúgio? E agora vem a situação. O refúgio, ele é uma perseguição que o Estado tem em relação àquela pessoa. Por quê? Por seus atos, opiniões e situações de religião ou motivo de raça, nacionalidade, sexo e políticos também, atos políticos. E aí eu vou falar aonde está a tese da minha dissertação de mestrado, que é exatamente isso, porque o asilo, ele é de natureza discricionária, ele é dado por discricionalidade, você analisa se pode dar ou não. O refúgio era entendido antes da nossa manifestação do Supremo Tribunal Federal no mandato de segurança 27485, que eu acho que é, você tem o número aqui, depois se vocês quiserem verificar lá, é interessantíssimo que a gente fala lá e que foi embasado esse estudo. Ele é fundamentado nos motivos que geraram o pedido fundamentado da extradição. Então, o que nós falamos? Que todo mundo pensava, não, o refúgio é discricionário. Nós falamos, não, o refúgio não é discricionário, porque o próprio artigo, se não me engano, é artigo 33 da Lei 9434, pode mudar, por favor, ele diz o seguinte, pode mudar isso aí, né? Que ele é um ato de natureza vinculada por motivos e fundamentos a serem analisados no caso da motivos que a pessoa está sendo perseguida. No caso aqui é a extradição, certo? Então não é de natureza discricionária. O Supremo de 5-4 decidiu isso a nosso favor. Aí o que nós fizemos? Isso aqui, quando o Batiste ele entrou no Brasil com documentos falsos, ele pediu o refúgio.
dizendo que ele era opiniões políticas, que ele era um perseguido e tudo mais, né? Na verdade, hoje existem refugiados, por exemplo, você pega aqui no norte, você pega Roraima. Ali nós temos hoje a entrada de praticamente mais de 100 mil, em 2 anos, refugiados lá da Venezuela. Agora, qual o grande problema do decreto da presidente? É porque ele não deu limites a isso. E o refúgio tem situações de limites, porque no artigo 4º, inciso 3º e 4º, impede que aquelas pessoas que são condenadas, e aquelas pessoas que cometeram crime de sangue, e aquelas pessoas que cometeram crimes contra as Nações Unidas, sejam dado refúgio a essas pessoas. Então, o que acontece hoje, Roraima? O cara comete um crime na Venezuela e entra no Brasil sem nenhuma barreira, sem nenhuma fiscalização da Polícia Federal. É um absurdo isso. E a ministra Rosa Weber firmou isso, dizendo que é inconstitucional proibir refugiado de entrar. Não, ela tem que analisar os motivos da fundamentação do refúgio. Ou seja, ela está indo contra a decisão que a gente forçou no Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança contra o ministro Tasso Genro. O que aconteceu? Quando o Batista entrou, ele pediu refúgio. Aqui o membro o que analisa o refúgio é o CONARE. O CONARE, ele é formado por ministro da Justiça, é formado pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde e do Trabalho, e formado também por um membro da Polícia Federal e um membro da Caritas. O Acnur, que é como é que chama, o Alto Comissariado da ONU, ele não vota, certo? Nós temos 7 membros que votam. Eu fiz a sustentação oral nesse sentido, porque Batista tinha cometido crimes de sangue de especial gravidade. Não eram crimes de opinião política e não eram atos de opinião política. Portanto, o refúgio não poderia ser dado a ele por óbitos do próprio Estatuto do Refugiado, Lei 9474, do artigo 33 da lei. E aí, o CONARE, pode passar, nós tivemos a votação de 4-3, eu ganhei. Eu ganhei contra o deputado Greenhalgh, que era o advogado do Batista na época. O doutor Nabor estava viajando para a Europa e o ministro Tasso Genro concedeu, o Batista pediu refúgio, né? E aí veio a questão que, olha, o pedido de refúgio, automaticamente, ele obsta o processo de extradição. E aí que eu vou entrar no que é mais importante, que é a tese. Aqui, ó, não se beneficiarão da condição de refugiados quem tenha cometido crime hediondo, participado de ato de terrorismo e culpado atos contra as Nações Unidas. Foi exatamente o que eu defendi lá e que o CONARE disse que eu tinha razão. Aí o que o Batista fez? Pelo artigo 45 da Lei do Estatuto do Refugiado, ele solicitou um recurso ao ministro da Justiça, Tasso Genro, artigo 29, me desculpa. E o ministro Tasso Genro, sob fundados temores de perseguição que estão, na verdade, no artigo 1º, inciso 1º do Estatuto do Refugiado, concedeu a ele o refúgio. Pode passar. Está no artigo, aqui ó, 1º, inciso 1º. Devido fundados temores de perseguição, motivo de raça, nacionalidade, opiniões políticas. Aqui não diz crime político. Entendeu? Aonde está a fundamentação? Está aqui. E mais ainda, né? Como eu falei, que aquele pedido passa. Ele poderia obstar o pedido de extradição, pelo artigo 33 do Estatuto do Refugiado. Ocorre que esses pontos nós levamos num mandado de segurança. Passa aqui, olha lá, 31, 33, esse é o mandato de segurança, quem quiser anotar, 27875, o doutor Nabuco fez a sustentação oral. Nós temos que o ato do ministro Tasso Genro era abusivo, ilegal e inconstitucional. Por quê? Porque violava diretamente o artigo 33
que dispunha de ser um ato vinculado aos motivos da extradição e que os atos de Batiste não eram de opinião, eram crimes de especial gravidade e eram crimes hediondos e contra os crimes das Nações Unidas. Portanto, não poderia se conceder um refúgio a ele. Por quê? Porque eles tinham um precedente antigo, que era da Colômbia, do padre Oliveira Medina, que é a extradição 1005, que é a extradição, o padre realmente defendendo as Farc de um lado e o governo da Colômbia de outro, ele pegou em armas, mas ele tinha uma opinião contrária àquele governo. E o mesmo ministro, que era o César Peluso, que era o relator do caso Batiste, né, tinha votado no sentido de obstar e extinguir a extradição. Por isso, o que ocorria nessa situação? Nós tínhamos uma decisão do plenário do Supremo praticamente unânime, só quem votou contra, se não me engano, foi Gilmar Mendes. Nós tínhamos uma decisão que fulminava a nossa extradição. Só que nós tínhamos esse fundamento que nós levamos, né? Porque o César falou, eu vou ter que soltar o Batiste. O doutor, não, nós temos esse ponto. Nós entramos com um incidente e entramos com um mandado de segurança. Caso o mandado de segurança não vingasse, um incidente de execução vingaria, que seria o mesmo motivo que não poderia se continuar. Aí, a Controladoria Geral da União, defendendo o ato do ministro Tasso Genro, defendeu que o artigo 105.1b, ele diz que caberia ao Superior Tribunal de Justiça, e a gente aprende isso quando lê aquele, quem que você, mandato de segurança contra o ministro de Estado, quem que é o competente? Não é o STJ? Artigo 105.1b. O que nós fizemos? Não é o STJ. Mas como? Todas as provas dão isso. E aí vem a exceção, por isso que eu falo que isso cai em concurso. Porque nós jogamos, pode virar aqui, o precedente da extradição, eu acho que 857, quem tem mais de 30 anos aí sabe, é a Glória Trevi, que estava presa na Polícia Federal e ela teve um filho com um carcereiro aqui em Brasília. Portanto, entraram com habeas corpus na Justiça Federal para que ela fosse liberada, porque ela cuidasse da criança e tudo mais. O que houve? A CGU naquela época, não, isso é competência do Supremo. Por quê? Porque existe uma extradição para ela. E a extradição é soberana sobre os atos de outras justiças. Por isso, a conexão do fato. Isso cai em prova. Isso cai em prova do Itamaraty. É a única situação em que mandado de segurança contra ministro de Estado é competência do Supremo. É essa aqui. Cadê? Mudei. Cadê? Não, volta. Glória Trevi aqui, ó. Extradição 783. Que por acaso era do ministro César Peluso, que era nosso relator. Ele falou, os advogados estão certos. E aí, foi para o julgamento, nós ganhamos de 5-4 no Supremo e caçamos o refúgio de Batiste. Fomos para a extradição de Batiste, certo? Isso é só um amaranhado para dizer o que é a diferença entre o asilo, o refúgio e a extradição. O asilo, ele é dado monocraticamente, é discricionário, é um ato por atos daquela pessoa, tal, e o refúgio é perseguição por motivos políticos que sejam e atos, mas também não pode ter condenação por crimes hediondos e tudo mais. Então, o refúgio, ele é ato vinculado à lei. E o asilo é discricionário. Certo? O que está acontecendo lá em Roraima é que está entrando um monte de asilado, na verdade. Não é refugiado. Refugiado teria que ter uma justificativa. Por isso que eu falo, desculpa a palavra, mas a ministra Rosa Weber errou feio, porque ela não observou isso aqui. Certo? Tá. Quem era
Cesare Battisti? Vai, volta lá. Não, vai para frente. Não, aqui. Quem é Cesare Battisti? Vamos mais devagar. Cesare Battisti é inocente, que nem a imprensa afirmou, ou afirma até hoje, porque nós temos hoje uma reclamação para que ele seja extraditado. Está lá na mão do ministro do ministro Fux, desde janeiro desse ano, e ele está sentado lá e não analisa. O que aconteceu? Os fatos que foram colocados são verdade, os crimes dele estavam prescritos. E aí? O que aconteceu no caso de Battisti? Bom, Battisti, ele nasceu... Pode passar, por favor. Battisti, aqui é uma foto dele com 20 anos de idade. Certo? Essa foto aqui, ele já estava preso. Já tinha a 6ª prisão dele, para vocês terem ideia. Battisti, ele nasceu de uma classe operária, a mãe era católica, o pai era comunista, né? E ele, desde os 14 anos, já era delinquente. Pode passar. Ele nasceu numa cidade que o nome até vem Cisterna de Latina, né? Aí, ele abandonou a escola, 14 anos, em 1971. Ele foi preso por assalto a uma armada com 18 anos de idade. Como aqui é igual a Itália e o Brasil tem um código muito parecido, né? Foi liberado 2, 3 meses depois, estava solto. Aí já cometeu mais um crime. E este já foi de assalto também. Depois dos 19, a diversão de Battisti era fazer gambizagem. O que é gambizagem? Gambi é o que? É perna. Atirar nas pernas das pessoas de diversão. Aí, ó. Battisti fazia isso para se divertir. Foi preso por isso. Cadê que a imprensa brasileira mostrou isso? Aí, ó. Vamos passar. A 4ª prisão dele é a coisa mais absurda do mundo. Ele tinha 19 anos. Ele estuprou uma deficiente menor de idade. Ele foi para a cadeia por causa disso, né? Aí fugiu. Aqui da prisão, ele já estava famoso. Já era um cara com 23 anos, o cara já tinha uns 15 crimes nas costas. E aí foi quando ele conheceu os amigos dele, a Rico Cavallina e o Piero Muti, na prisão de Udine. Lembra desse nome, prisão de Udine. Vai, vou passar. Proletários armados para o comunismo, que eles formaram 32 membros. O objetivo deles, quadrilha formada para assaltos, roubos, sequestros, atentados, armazéns, crimes de sangue, liderados. Piero Muti, Rico Cavallina, Giuseppe Nemeu e Cesare Battisti eram os executores dos crimes. Esses aqui analisavam o que eles queriam, eles queriam armas, alguma coisa, esses matavam e executavam. Cesare Battisti e Giuseppe Nemeu executaram 150 ações criminosas de 77 a 81. Ninguém da imprensa falou isso. Sabe quantos crimes Battisti foi condenado na Itália? 120 crimes. Só ele, por quadrilha, armazenamento de arma, assalto, roubo, furto, estupro, sequestro, extorsão, lesão corporal, ato vandalismo, terrorismo, ataque à bomba, assalto a mercado, assalto a açougues, restaurante, roubo de joia, roubo de comércio em geral. 3 tentativas de homicídio e 4 homicídios qualificados. O que nós usamos para poder extraditá-lo? Só esses aqui, ó, que poderiam não ser um óbice a conceder um refúgio a ele ou qualquer coisa. Tudo isso, ninguém falou isso, né? Vamos ver. Esse aqui é o primeiro homicídio que ele... Vocês lembram do carceragem que ele estava preso com 20 anos de idade? Odin. Isso aqui, que é o morto político, que a imprensa fala, ele era o cara que jogava bola junto com a Rico Cavallina e o Battisti, que tanto brasileiro quanto italiano gostam muito de futebol, né? Então, aí tinha o jogo dos presos e dos presidiários. Ele caiu em cima do Arrigo Cavallina e quebrou o braço do Arrigo Cavallina. Por isso que ele foi morto.
do Batista. Vira aí. Ele estava saindo de casa às 7 horas da manhã. Isso eu li 21.000 páginas desse processo. E isso é tudo verdade. Ali, o Batista Henrique Migorati, ele estava num canto, disfarçado, estava beijando essa moça. 7 horas da manhã, ele abriu a porta de casa, o filho dele com ele ali. Daí ele saiu. Quando ele saiu, o Batista virou, ele entrando no carro de posse, deu 2 tiros na nuca dele. E aí, na hora dele, já assim, ele deu mais 3 tiros, foram 5 tiros, matou. Aí veio Piero Monti no carro, eu acho que o Cláudio Lavazza junto, isso, né, o Cláudio Lavazza, e pegou os dois e foi embora. Testemunha viva, cadê que a imprensa falou isso? Sandro Santoro, na época, tinha 10 anos de idade e viu o pai dele ser morto, o Batista. Ele ficou escondido e viu o pai ser morto, o Batista. Mostra aí, vai lá. Assim que ele saiu, isso aí saiu na Veja, pelo menos vão dar um crédito à Veja que ela colocou isso. Assim que ele saiu desse assassinato, ele encontrou a namorada e disse: a sensação de matar alguém é indescritível. Você vê o sangue da pessoa jorrar e ela não poder fazer nada, se tocar. Isso dá uma sensação de poder. O cara é um psicopata, gente. E tá aí, Lula liberou esse cara aqui no Brasil. Tá aí, ministro não quer extraditar o cara. Tá aí. Tá aqui, ó, vale 250 da Corte de Apelação. Tá, vai. Vira aí. Aqui, ó, a foto do assassinato. Isso aí. Na porta da casa dele. Esse é o cara que viu o pai ser assassinado. Aí tem testemunha viva nos revistas da Itália, entendeu? Por que os italianos voltaram quando não extraditaram Batista? Pode passar. Lino Sabbadin, isso aqui tem uma coisa especial. Por quê? Porque esse assassinato, ele foi feito ao mesmo tempo que foi feito o assassinato de Pierluigi Torrigiani, no mesmo dia. Só que Lino Sabbadin, ele estava em Mestre e a 500 quilômetros de lá estava Pierluigi Torrigiani, que foi assassinado também na frente do filho. Esse aqui foi assassinado na frente da mulher e do filho. Ele está no açougue, ele é um açougueiro. E na Itália, você pode ter arma. Então, entrou um bandido lá e mandou barrar. Só que 2 meses depois, ele foi assassinado por um grupo maior, que foi esse, que foi o Batista. Né? Esse aqui, o Batista participou. O outro lá, ele foi mentor. Porque ele falou: por que a gente não faz um crime? Isso aí tudo delação premiada. Depois fala que o Brasil não tem. Só prenderam esse cara por causa de delação premiada. E os testemunhos vivos, né, que se juntaram com as delações. Mas aí chegou nisso. Oi? Vai terminar na próxima. Então, não, isso aqui está acabando os crimes. Aí, Adriano Sabbadin, ele estava do lado, a mulher estava do lado do marido, os caras chegaram falando: ah, sou da Anvisa, tá disfarçado, né? Aí o cara: eu sou Adriano Sabbadin. Eu sou o Lino Sabbadin. E mataram ele também, a mesma coisa, né? Com 5 tiros também, na frente. Isso aqui vocês vão ver que é técnica de Batista. Nesse caso não foi de 2 na nuca e 3 no peito, mas a técnica dele se o cara tiver de costas, ele dá 2 na nuca, o cara caiu, ele vira e dá 3 no peito para matar. 5 tiros. Esse aqui ele matou direto com uma submetralhadora. Os tiros atingiram essa senhora também, que é mãe dele, que viu. São testemunhas vivas. Vamos matar. Aí, ó, aliás, só volta aqui, ó. Olha o que o cara falou aqui, ó. Batista matou. Aqui, ó. Família, mulher e filhos. Aqui, ó. Esse. É só um minutinho. Gente, vou pedir a você, geralmente as aulas na faculdade terminam 22h40, 22h50. Podemos levar até 22h30 por aí? Tudo bem? Vamos lá. Tá. Esse é um homicídio pelo Torrigiani, que foi feito no mesmo dia, foi executado às 15 horas de Milão e outras 14 horas. Por quê? Para poder dizer um álibi. Não foi a gente, não foi o PAC que fez isso. Mas por quê?
Os dois mataram membros dos PACs em ações criminosas. Eles assaltavam direto. É que nem esses comandos vermelhos da vida, você ia lá, assaltavam ali. Aí os caras andavam armados, andavam de colete, é claro, né? Felizmente eles tinham proteções, mas uma hora não tem como. Você pega 3, 4 em cima de um cara, um crocodilo ali e corre. E aí ele estava com o filho e a filha. Esse caso, ele é emblemático para dizer a crueldade desse grupo PAC. Ele estava saindo da joalheria deles, né? Na hora que estava saindo, ele estava com a filha e com o filho. Ele devia ter uns 15 anos, o filho dele, né? E a filha era novinha, uns 7 anos de idade. O que aconteceu? O Piero Muti, não foi o Batiste, o Piero Muti virou o carro, desceu, também com a submetralhadora, e atirou na perna dele, porque ele estava de colete à prova de bala. Ele soltou a arma, o filho estava correndo, ele falou, corre filho, a arma bateu no chão e atingiu a coluna do filho, o filho caiu no chão como se tivesse morto, ficou em coma. Direito, aí ó, aqui o filho e o pai morto, e o filho era dado como morto, né? Foi assassinado, não sei o que, grupo do PAC e tal. E aí não tinha ainda notícia. Isso aqui é o motivo que a gente fala lá, a França negou a extradição de Batiste. Não, é porque, eu já adiantando alguma coisa, dizendo, a França não negou, é porque ainda não tinha provas desse assassinato. E na época nós tínhamos uma extradição instrutória. E a execução, quando você finalizou o processo, começou-se a execução, né? Lá na Itália não precisa de transjulgado, né? Aqui no Brasil que existe esse negócio que tem que ser transjulgado da defesa. Lá iniciou a execução, ela obstou a extradição da trança por motivo de instrução. O motivo formal que a França disse, faz de novo pedido de extradição. Só que o cara, pra você ter ideia, que era o ministro da Justiça na época, era Sarkozy. Olha que coisa do destino, né? E aí ele teve que soltar o Batiste. E aí depois ele prendeu de novo. Mas o cara teve que soltar, aí ele fugiu, né? Então aqui, isso aqui, tem mais um assassinato, vai. Passa aqui. O que aconteceu? Ele ficou paralítico, Roberto Corediano, ele vai até no Brasil, tá vendo? Aqui ele. Modelo. Esse cara aqui, ó. Ele veio no Brasil. Por causa das delações premiadas de Piero Muti, de José Memeu e Cláudio Lavazza, se chegou que quem planejou a morte do pai dele foi Batiste. E aí Batiste foi imputado como autoria